E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o Não Concordo podcast. Meu nome é Thales, estou aqui com os meus amigos Pedro Ricaldoni e Luiz Dias. Tudo bem, amigos? Salve, Beleza? E aí, como é que vocês estão? com sono. Eu tô tranquilo, tudo bem. Eu não posso falar que eu não tô, não, senão eu estaria mentindo, mas faz parte. Bom, a gente está retornando aqui depois de 3 semaninhas aí sem episódio. Hoje a gente voltou com um tema aqui diferente. Antes de trazer o tema para vocês, eu queria só trazer uma coisa que eu sempre falo no final, mas dessa vez falar no início do episódio, que mostre esse episódio para os seus amigos, aquela pessoa que você acha que vai gostar. Avalie a gente no Spotify, que é muito importante, ajuda a chegar em outras pessoas, e agradecer pelos números que a gente tem tido em relação a, né, ao envolvimento dos ouvintes aí. Tem sido impactante, principalmente os últimos 3 episódios aí. São números que não, a gente não estava esperando e simplesmente aconteceu, assim. Muito obrigado e ajuda a gente aí a crescer mais ainda. O tema de hoje é jogos que eu apagaria da mente para poder jogar de novo como se fosse a primeira vez. Eu pensei nesse tema também já com alguns jogos, né? O primeiro deles é o GTA 4. Acho que todo mundo aqui já pelo menos jogou ele alguma vez, né? Joguei bastante. E você, Pedro, chegou a jogar o GTA 4 em algum momento? Não, é igual eu falei com vocês nos episódios anteriores. Joguei o Vice City, depois eu pulei pro 5. Né? Joguei o 2, o Vice City e o 5. Ó, o 4, eu lembro que ele sempre chamou muita atenção por causa da física dele, né? Eles tentaram voltar um pouco mais pro realismo, né? Isso deixou a direção um pouco mais densa, as colisões também eram diferenciadas, né, e tudo. E era bem interessante, assim. O motivo de escolhê-lo para esse tema é porque ele foi o primeiro jogo assim que eu fiquei muito impactado com uma reviravolta de história, assim. Eu lembro assim de ficar muito feliz porque era um auto interessante, que eu tinha jogado só o San Andreas antes. E aí quando começou a sair ali as coisas pro GTA 4, eu lembro de ficar vendo coisa no YouTube e tudo. E foi muito legal, assim, de quando eu realmente pude pôr a mão nele, assim, pela primeira vez. Que foi meados de 2009, 2010 ali, que foi quando eu ganhei um PlayStation 3. Ele já me deram junto com o GTA 4 e outros 4 jogos. Eu lembro que eu fiquei tanto tempo com esses 4 jogos que eu acabei jogando muito esses 4 jogos, assim, mais do que eu jogaria outras coisas, porque eu só tinha esses 4. E tudo era muito novo, né? Era divertido, assim, de jogar, mas uma das coisas que eu lembro que me impactou muito foi quando eu tava progredindo na história, e aí eu não lembro o nome da moça, eu acho que é Michelle, que você com o Nico Bellic lá vai começa a sair com ela, vai envolvendo, e assim, se você não jogou GTA 4 e quer fugir do spoiler, pula uns minutinhos pra frente. Mas eu lembro que depois de sair algumas vezes com ela, eles começam a namorar, né, e tudo. E algumas missões pra frente você descobre que ela é uma policial infiltrada pra poder investigar o Nico Bellic, que é o personagem que você Uhum. controla, né? E pra mim, assim, aquilo foi o primeiro grande impacto, assim, de reviravolta de história de videogame que eu tive. Eu tinha outras histórias que eu gostava antes, eu tinha jogado muito o GTA San Andreas, eu não tinha jogado ele nem com legenda, nem nada, então eu entendi algumas coisas, mas eu acho que em missões, na época, eu não tinha ido até a parte que, por exemplo, o pessoal da Grove Street trai o CJ ali e tudo. Então, foi muito impactante, assim esse momento que eu senti como se fosse também parecendo uma história de novela, né? Aquelas reviravoltas que você para assim e fica assustado. E, assim, esse é um dos grandes motivos. O outro é mais pela questão da gameplay mesmo. Eu lembro que tudo era muito legal assim para mim de ficar testando as coisas, de por exemplo pegar um carro e acelerar muito, muito, muito e bater esse carro para ver se o personagem realmente ia voar para fora do vidro e era isso, né? O impacto de algumas batidas jogava o seu personagem para fora, ele estourava o para-brisa e saía voando para frente. Era muito legal, assim, muito interessante. Todas essas coisas em relação à física eram legais. Inclusive, eu lembro que na época eu descobri aquele bug do parquinho. Não sei se você lembra desse, Luiz? Uhum.
que tem o balanço no parquinho, que aí você chega nele assim, ou com carro, ou a pé, e aí esse parquinho, o balanço, ele te joga, tipo assim, 500 metros pra frente, assim, era um negócio engraçado. E eu lembro que depois a Rockstar consertou isso no jogo, o pessoal encheu o saco, eles foram lá e colocaram o bug de volta, de tanto que o pessoal insistiu pra que isso ficasse lá, né? Vai aí, o primeiro jogo que eu apagaria, assim, da memória, pelos tipos de impacto diferente que ele me causou, sim, seria o GTA 4. O GTA 4 é uma ótima escolha. Eu acho que ele é diferente, né, dos outros. Ainda mais assim que você falou da física, né, do dirigir, ele realmente é diferente e eu gostei, eu gosto do jeito. Assim. E é engraçado, eu demorei pra gostar, porque quando eu, né, joguei, quando saiu e tal, e achava meio ruim, né, vez que você pega, você acha meio esquisito, só que depois... Né, que eu joguei uma vez e tal, aí eu parei, uns anos depois voltei, eu achei assim, fantástico. Eu acho que combina com o ambiente, eu acho que te faz pensar em mais coisas, né? Então, assim, deixa as perseguições mais interessantes também, né? Porque você tem que tomar cuidado. E é uma maneira menos artificial também, porque é mais difícil, né? Então, assim, por exemplo, no GTA V tem os NPCs que jogam um carro em cima de você, né? Quando você tá dirigindo. Que é uma Sim. maneira super artificial de você, né, criar um pouco de dificuldade de tensão, mas no GTA 4 pela dificuldade dos carros e a questão assim que eles perdem o contato com o solo muito fácil, dá pra você trabalhar muito isso, então eu achava isso muito legal e eu acho que foi uma pena ter se perdido, né, porque eu acho que a dirigibilidade do 5 eu acho sem graça. Tem a coisa de você controlar o carro no ar, mas assim, quando você tá ali fazendo corrida é muito sem graça, é muito, né, basicamente apertar pra frente e vai. Bem Não tem muita arcadezão graça. mesmo. É exatamente assim, você falou de realismo, não é tanto que o GTA 4 era mais realista, né? Eu acho que é uma proposta diferente. Então, Sim. assim, porque assim, era a proposta de que o peso dos carros afeta muito, né? A física. Então, assim, você pega um carro de corrida e uma SUV, era completamente diferente. Aquelas SUVs gigantescas americanas. O negócio era. Você tava ali pilotando um navio, era assim, horroroso de fazer curva e tal. Então, assim, fazia diferença o seu carro. Eu acho que no 5 é pouquíssima diferença entre os carros e dava pra ver também assim nas batidas, né, como isso afetava. Eu acho que isso era bem bem legal. Eu acho que o GTA 4 foi único nesse quesito, porque antes também não se tinha isso, né, nos GTA 3D não tinha essa preocupação, né, com a dirigibilidade dos veículos. Dirigibilidade. Garrou a palavra. Mas é isso mesmo. É engraçado que você falou isso comparando com o 5, e é uma coisa que fica muito nítida, né? Que no 5, esse tipo de relação, principalmente em relação a esse tipo de relação, né? Esse tipo de contexto em relação aos movimentos dentro de veículo, a física, como o GTA 4 na época teve muita reclamação disso, no 5 eles já trouxeram muito mais para simplificar, né? E É. aí tem algumas coisas que, por exemplo, no 4 era muito fácil você capotar um carro se você simplesmente só segurasse o acelerador e saísse achando que você ia fazer qualquer curva de qualquer jeito. E aí você capotava o carro. E capotou, acabou, basicamente. No 5 tem até um negócio que assim, se você capota o carro, mas se você continua acelerando e virando e segurando para um lado, ele vai tipo descapotando, nem existe essa palavra, né? Mas ele vai descapotando sozinho para você não ter que, por exemplo, trocar de carro e nem nada assim do tipo, né? Uhum. São coisas assim que eles claramente fizeram para tentar evitar assim o gameplay mais pesado no 5. E outra coisa que eu lembrei é que assim, que me conecta muito com o GTA 4 é a música oficial dele, né? Aquela Soviet Connection. E assim,
Eu acho que de todos os GTAs essa é a minha música favorita, mais até do que a do San Andreas, que eu gosto demais, assim. E é uma coisa que eu lembro direitinho, assim, da primeira vez que eu tava jogando, de escutar a música na abertura, assim, eles mostrando a Liberty City e tal. Até hoje, assim, às vezes eu escuto ela, acho que ela deve ter um monte de playlists que eu tenho no Spotify, assim. Então também é uma música que eu lembro dela me impactar na primeira vez. É mais fácil também disso ser um dos motivos de que eu apagaria da mente pra sentir aquilo de novo, sabe? Essa surpresa positiva, assim, porque como na época que eu joguei o GTA 4 eu só tinha jogado o GTA 2, né, que ainda era 2D, e o San Andreas, então assim, eu conhecia de música mesmo, a música oficial do San Andreas, porque toda vez que ligava o videogame e começava a rodar o jogo, tocava ela. Então eu tinha essa expectativa de qual vai ser a música desse GTA, sabe? É interessante isso também, se eu ia acostumar ou não com as rádios, né? Tinha essa preocupação. Eu lembro de pensar nessas coisas, assim, então era bem interessante. Eu acho que assim, as rádios não superam as rádios do San Andreas, mas são excelentes, é muito bom. Os personagens do GTA 4 também são muito interessantes. Todos são bem legais. Eles são bem escritos, né? Tipo, você consegue pensar É, tipo, cada um separadinho por personalidade. Até o Roman, né? Que é, tipo, chato, não tem outra palavra. Mas você consegue enxergar, tipo, por que que ele tá ali e como que ele faz a história andar também em alguns uhum. momentos. Isso é bem interessante, assim, é um nível de roteiro bem, bem coeso, assim, que tem muito jogo que não é mundo aberto, não é focado em nada desse tipo, mas que não tem uma narrativa com personagens tão profundos, igual o GTA consegue colocar. E conseguiu pôr nesse GTA 4, né? O único grande problema dos personagens é o Nico mesmo, com aquela dissonância dele, né? Com o estresse pós-traumático da guerra e tudo que ele É, fez, e aí a missão é mate 30 caras, que é o grande problema da Rockstar, né? As missões são sempre vai a esse lugar, mate todas as pessoas, fuja. Que é o problema, mas fora isso é excelente. Eu acho que o GTA 4 é uma excelente escolha. pois é. Uma coisa que vocês estavam falando, né, que é interessante, que você foi falando do GTA 4, eu fui lembrando do Vice City, né? É, eu tenho a lembrança de que nessa época todo mundo pensava jogo dos jogos. A ideia de que, nossa, esse elemento desse jogo é legal e se ele for adicionado com o elemento de um outro jogo ia ser muito legal. E no fim das contas, isso tudo foi, sei lá, essa ideia que a gente tinha de expansão, que ia de encontro com o que a indústria dos jogos estava fazendo, à medida que aumentava a potência e a memória dos videogames e eles queriam adicionar mais elementos nela, né, veio a decepção de que o que teve de expansão foi só uma questão territorial. Ou depois que a gente chegou na época do Play 4, né, a gente vê que assim, o que a gente tem que eles acham que é completo é simplesmente o mundo aberto e nada mais, né? Então, por exemplo, você pega essa época de ouro do GTA que encontra, pelo menos quando, assim, no mesmo tempo, uma boa parte da época de ouro do Need. Eu sei que são empresas diferentes, mas eu acho que todo mundo podia pensar, né, igual eu pensava na época, que era tipo assim, olha, um jogo do GTA é perfeito para ter os elementos de tuning e de pega que tem no Need. Porque faz parte de um mundo que faz sentido isso existir. Eu imaginava que o GTA ele ia entrar e assimilar elementos que cabiam no mundo, que faziam sentido para o mundo do GTA. E não ser uma questão de simplesmente muda o território, muda a história, muda um pouquinho um elemento ou outro e aumenta o mapa. É só uma questão assim de viagem minha, né? Porque eu jovem, eu pensava assim, nossa, ia ser muito legal se eu acabasse a missão, pudesse pegar meu carro tunado, né? E fazer um pega de noite na cidade, entendeu? Sim, sim. É de unir os mundos mesmo, sabe? É uma união de elementos do gameplay, não de tamanho de jogo, simplesmente, né? Sim, não, e de certa forma o GTA perdeu, né? Muita coisa, porque
Bom, aí tem muitos anos que eu não jogo o GTA V, mas não tem essa customização de grande de carros, né? Porque eu lembro que você consegue fazer algumas coisas, mas eu não lembro o que exatamente. Você consegue colocar aerofólio, saia nos carros? Olha, que eu lembre não. Como vocês falaram, os elementos de corrida mesmo, mecânica de corrida, ela foi caindo, né? Também, né? Foi, Ela foi perdida. Então já vê que assim, é um negócio. O carro é um negócio só pra chegar mais rápido no lugar, entendeu? E é bom que você não preste muita atenção na corrida, você tem que ficar prestando atenção nos outros xingando você, na ligação no celular e no resto tudo, né? Na conversa. é a estratégia dele, da Rockstar, né? De contar história, né? Você, enquanto você dirige, tá lá te contando o que tá rolando, né? E dando essa desculpinha ali que você tá indo pro lugar, mas a história tá rolando. O que é interessante que se você pesquisa é, questão de físicas, física do GTA 4 versus GTA 5, você vê o tanto que perdeu de um pro outro. Tudo, né? Não só assim dos carros, mas, por exemplo, a interação dos carros com o pedestre, né? O jeito que o pedestre é atropelado no GTA 4 era muito superior. O jeito que a pessoa reagia, né? Tipo assim, você dá um toquinho, ela dá uma cambaleada, assim, fica meio tal, vai tropicando e cai no chão. Era assim, é muito bem feito. Coisas menores também, né? Relacionadas à água e tal. Eles foram deixando, né? Foram tirando e assim, focar em outras coisas, né? Focar mais na apresentação. Eu acho que. E na, sei lá, na beleza do jogo, né? Eu acho que se perdeu muito do legal do jogo, né? Porque mesmo o GTA 4 ele já tinha, né, perdido os aviões, por exemplo, né? Do San Andreas. Não sei, eles fazem escolhas, mas eu acho que assim, o GTA V foi o que ficou menos profundo em termos de jogabilidade, né? Porque tem algumas coisas, mas assim, parece que é tudo superficial, tipo aquela coisa de você poder comprar ações e no mercado lá e tal, mas é super raso, não tem muita profundidade e tal. Eles não exploraram muito bem, né? Porque assim, eu sei que tem algumas certas ações que você compra de empresas que certas missões que você faz afetam, né? Então, sei lá, você destrói alguma coisa da empresa no jogo e aí a ação cai, né? Ou a ação de outra empresa sobe. Eu acho que tem algumas coisas assim, mas de modo geral é super superficial, né? É muito superficial essa questão. Achei uma pena essas perdas do 4 pro 5, né? E assim, geral, né? É uma coisa que a gente conversou da From, eu acho que se aplica também. Parece que eles não vão iterando, né? Eles vão criando propostas novas ali e vão esquecendo das coisas, assim, muitas coisas boas que eles já fizeram antes. Uhum, é isso mesmo. A gente acha que vai haver um crescimento na interatividade do jogo ou na quantidade de mecânicas, né, dos É, elementos que estão ali. Que, assim, a- o que você pensa inicialmente é: vou gastar minha vida aqui dentro. E gostaria que o jogo fosse bom assim, que eu quisesse viver nele. E isso tem sido cada vez pior, na verdade. E a adição desses elementos, eles seria muito boas, né? É igual, tipo, quando eu falo, pô, o pessoal tem o trabalho todo de fazer é, Nova York naquele Homem-Aranha, né? Mas você quase não tem construções que você entra, lojas que você pode, sei lá, customizar, fazer alguma coisa. Carro é decoração, tudo é decoração, sabe? Tipo, você só anda como Homem-Aranha, você nunca anda como uma pessoa normal, você não pode pegar um carro e sair na rua, sabe? E a cidade, aparentemente, é tudo lindo, só que é menos interativo do que, sei lá, GTA 3 você já entrava nas lojinhas com mais tranquilidade, entendeu? Tinha um tanto de lugar é, pra entrar. GTA 20, né? Na verdade. O 4 Uhum. também, né? E tipo assim, hoje a gente já fica assim, pô, GTA você só entra pra fazer missão ou pra loja de roupa, né? isso. Nada de interatividade da cidade em si aumentou, né? Não, você pensa por exemplo, você falou do Vice City, no Vice City você podia comprar as empresas, né? Aham. Que era uma coisa muito legal. E no San Andreas tinha a guerra de gangues, então assim,
dava pra você juntar, né? Você compra a empresa, mas vai o cara lá, vai fazer um ataque na sua empresa, você tem que correr lá pra defender, senão você vai perder um monte de dinheiro, ou vai ter que reconstruir, sabe? Dava pra juntar essas mecânicas e iterar nesse processo, mas os caras não. Eles abandonam essas ideias. É triste. Eu acho, assim, é interessante no ponto de vista da história, igual eles fizeram no 5, de dividir a história em 3 protagonistas e você jogar com os 3 protagonistas. É interessante, mas é aquele sonho de toda pessoa que joga, de ter um cara, né, que tem tudo no fim, né, no GTA, ele não acontece, né, no 5. É, fica tudo meio que dividido, né? Esse aqui é bom nisso, aquele é naquilo, cada um tem sua casa, não consigo nem comprar outros lugares, só se for jogar online, né? Que é outra coisa também que se perdeu. E acho que era uma mecânica também, né? Que é uma mecânica legal de você só pode salvar na casa, por exemplo, né? Sim. Que era bacana. Por isso você comprava casas no mapa inteiro, né? Que é uma coisa super fácil de fazer também, né? A casa e as empresas era legal mesmo. Pois é, era isso. Porque assim, chega num ponto nos GTAs que você não tem mais, você não gasta, né? Dinheiro, porque você morre e você não perde as armas. Você consegue, não tem o que fazer com a grana. Então, assim, você chega com milhões muito fácil. Eu acho que eles pararam de explorar essas questões, né? Eu Com o acho que passar do no tempo. 5. Eu acho que no 5 ainda perdia. Eu sei que quando morria perdia dinheiro. Começava com você no hospital e perdia, sei lá, $150, algo assim, É, a cada vez que fosse morrendo. Mas as armas eu acho que perdia também. No San Andreas eu tenho certeza. no Que quando Sanders, você sim. antes era preso ou quando morria, voltava sem negócio e tinha um déficit no dinheiro. Mas o 5 eu tenho quase certeza que perde as armas também. Eu sei que perde dinheiro, mas as armas eu tenho quase certeza. Mas vocês pensarem em algum? Tem na cabeça, sim. Bom, eu poderia dizer que a experiência dos jogos da From Software, elas são muito impactantes, né? Então eu não só esqueceria todos os jogos, mas eu gostaria de ter a experiência de jogar pela primeira vez qualquer jogo da From Software. Tipo, queria que o Dark Souls fosse a primeira vez, eu queria também que o Demon Souls já foi, né? Então por isso tô falando, Dark Souls a primeira vez, ou Bloodborne a primeira vez, ou Sekiro a primeira vez. Só pra ter ideia de como seria a experiência desses jogos serem a primeira vez, entendeu? Essa seria a minha ideia. Uhum. Mas por mim não tem problema, eu apagaria pra ter a experiência de Demon Souls de novo. Porque foi absurdo. Mas é porque eu percebo que assim, na comunidade da From Software, a pessoa costuma. Não é o meu caso, mas a pessoa costuma gostar do primeiro que ela jogou mais, né? Quem jogou Dark Souls 3 primeiro costuma achar ele o melhor. Quem jogou Elden Ring primeiro costuma achar ele o melhor, né? Enfim, eu acho que eu esqueceria esses pelo impacto e a experiência que foi, sabe? A questão da dificuldade, a questão da falta de escolha de uma dificuldade, a questão do level design, tudo isso. Eu acho que é uma experiência que eu por muito tempo ainda voltei em YouTube pra ver gente tendo a primeira vez a experiência de jogar um jogo deles, sabe? Eu fui reviver por outras pessoas, né? Aquela primeira experiência que eu tive que não vai voltar nunca mais, né? Isso é interessante, porque você tá, tipo assim, você sabe que foi impactante pra você, e você quer ver se as outras pessoas vão ter algum tipo de impacto parecido com o seu, é isso? Aham. Não, e isso você encontra no chat as mesmas pessoas, o grupo que quer reviver com as outras pessoas fazendo a parada. Então, Isso é assim, interessante. você vai na Twitch e vê alguém falando assim, first time playing. Pá, pá, pá. Você vai ver o mesmo pessoal no chat vendo. Sim. Só pela nostalgia. Só pela nostalgia, exatamente. Eu lembro que quando eu fui jogar Bloodborne, e eu tava abrindo live, você aparecia. Tipo assim, eu lembro que eu fazia live de Ghost of Tsushima, uns outros jogos, aí você não tava. Mas quando eu fui fazer de Bloodborne, você apareceu lá. E Não, mano, eu aparecia nem alguém lembro. comentando. Foi tipo 2020 isso. 20 ou 21. Mas o Bloodborne a gente não jogou junto em co-op, velho? Também, também.
A gente jogou junto um pouco, mas pouco antes eu tentei jogar. Inclusive, eu acho que eu tenho até um corte disso. Deu andando assim, tipo, não, um tempão sem morrer e tal. E aí eu caí num precipício lá sem querer. E aí eu lembro que eu fiquei muito frustrado e se achou o máximo. E eu tô assim, mano, que bosta, que eu não achei legal. E aí você falou um trem que eu nunca esqueci. Você falou assim, mano, esse é o pior boss da From Software. Ele é o que mais machuca. Aí eu, como assim? Como assim o que mais machuca? Tipo, eu caí sem querer dos lugares. Caiu, morreu. Boa. Começa de novo. Gravidade não perdoa ninguém, não tem level que suporte, nem... Exatamente. Eu lembro disso direitinho, assim, porque. Mas olha, eu tive esse clique agora. Você falou desse negócio de querer. Porque eu lembro que, assim, você fazia um movimento que eu achava interessante, que era de, o Thales tá fazendo live, aí você abria e deixava lá pra, tipo, ter mais um view, né? Aham. Eu acho que a gente fazia isso um com o outro também, às vezes, mesmo quando não ia acompanhar, tipo, abria, assim, quando via e deixava, né? Sim. E aí, refletindo agora o que você falou, é porque o do Bloodborne é o que você comentava, que toda hora aparecia lá no Eu chat tava você mais falando alguma presente. coisa. Exatamente, então era por isso mesmo. Faz Não, sentido. realmente, eu acho que eu dificilmente falaria alguma coisa em Ghost of Tsushima. Mas é interessante, porque assim, eu queria até aproveitar para te perguntar. Você falou dos jogos da From, mas se você pudesse escolher só um, você poder apagar. Pra jogar de novo, Uhum. eu acho que não tem jeito, tinha que ser Dark Souls, velho. Por quê? Você vê, Dark Souls tá nem no meu top 10, eu acho, mas tinha que ser ele por causa do level design. É, num dos primeiros episódios do podcast, eu acho que no episódio 3, que era do Luiz, eu lembro que tem um corte, assim, que aquele episódio tem 3 horas e meia. Mas tem um corte do episódio, assim, de uns 40 minutos, que é de vocês dois, tipo assim, fissurados, e eu caladinho. E vocês falando sobre o level design do Dark Souls 1, e tipo assim, vocês falando, não, porque aí você vai em tal lugar, né? E depois de um tempo você vai e acessa tal lugar por tal lugar. Nossa, sensacional, e não sei o que. E eu, tipo, boiando lá uns 40 minutos. E, tipo assim, parecia que vocês estavam no ápice, assim, da felicidade de falar sobre aquilo. Era Parece bom que, tipo assim, o demais, mano. impacto do impacto do impacto que vocês tinham. É uma coisa que a primeira vez é muito legal. Quando você pega um talho e você começa a entender como que o mapa funciona, né? É uma experiência assim muito. Será que eu posso ser ousado e falar que é uma experiência única? Porque assim, eu não Sim, lembro de outro jogo fazer dessa forma de estar, né? Pelo menos assim, a primeira metade do jogo ela é toda interconectada. É muito fácil você ir de um canto pro outro, entende? Então assim, e eu não consigo pensar em outro jogo que fazia isso dessa forma, né? Porque você pensa nas dungeons, né, de Skyrim, que você chegava no final, aí se a dungeon era muito grande, o final dela é do lado do começo, né? Então você abria uma portinha e você conseguia sair. Mas Ou do então era só nível do Dark uma Souls, aberturazinha escrito To Skyrim, aí você voltava, tipo assim, do outro lado da montanha. pois é, do Mas em nível do geral no Dark Skyrim era Souls. tipo linear, né? Era só tipo um círculo, né? É isso, é um círculo, mas era esse o rolê. Foi o que eu consegui pensar aqui. Eu não consigo pensar em nada que seja daquele nível, daquele mapa. Eu Porque também não. você não percebe o que tá rolando, né? E acontece. E assim, as coisas de você olhar pro lugar ali e você eventualmente chegar naquele lugar, né? Que também é sensacional. Assim, que a maior parte do que você vê ali do mapa você vai chegar em algum momento. Só que aí eu tenho uma coisa pra dizer. Quando o Thales sugeriu esse tema, eu pensei também, né? Eu pensei nos jogos da From, mas eu pensei que eu gosto do Dark Souls, por exemplo, eu gosto tanto dele rejogando do que jogando sem saber, entendeu? Eu gosto da experiência Isso é de já saber verdade. todos os atalhos, de todos os lugares, de já conhecer a ordem das coisas, poder escolher, sabe? Eu acho tão legal quanto fazer cego. É verdade, é verdade. Tanto que eu fiz. Eu sou assim com o Bloodborne, por exemplo, né? Eu jogo e jogo e jogo e nunca cansa. Nunca cansa. É ótimo. Eu concordo com você. Eu acho que essa questão da atenção do que você tem, do impacto que você tem no level design no Dark Souls, ele tá muito relacionado também a caso a pessoa não tenha jogado jogos que não tem o mapa, né? Que você, tipo,
O Dark Souls, ele não coloca música na área de exploração para você escutar barulho dos outros, né? E ele não coloca o mapa, né? Então, você tem um impacto de aumentar tanto o seu nível de atenção à medida que você avança no jogo, que o jogo fica muito impactante, né? Porque você tem que prestar atenção nas coisas para lembrar para onde você foi, como você volta caso você precise, né? Ou assim, morreu, tem que voltar lá onde tá as almas, né? E tipo assim, isso, tirar o mapa faz seus sentidos ficarem mais ligados no jogo e faz você entrar mais naquele jogo do que ou que tipo assim, você marca ali no mapa o que é, vai aparecer na bússola, você só segue reto. Ou tem alguns que até colocam a trilha, né? No chão. E aí você não precisa de atenção. E por você não precisar de atenção, você não presta atenção no level design do jogo, né? Bom, os jogos colocam mapa geral, o level design não é digno de atenção, né? Não me levem a mão. Mas, geral, assim, você vai ter boas paisagens e bons gráficos e tal, mas você vai ver mais do mesmo se você ficar prestando muita atenção. Geral é isso. Eu achei interessante esse ponto que você falou dos jogos que tem mapa não terem um level design digno de atenção, porém eu acho que eu não posso concordar sem refletir sobre. Não, eu obviamente estou generalizando, né? Porque jogo que tem mapa normalmente é mundo aberto, e mundo aberto tem mapa genérico, né? Sim, por esse lado sim. E é aquela coisa, pelos levels eles serem pequenos, né, de maneira, né, falando de maneira relativa, eles são pequenos e assim tem partes que são lineares, eu acho que é tudo construído assim, pensado no mínimo detalhe. Quando você tem essas conexões, né, é muito mais prazeroso, né? O prêmio é muito grande, né? Quando você tem essas conexões e quando você percebe as coisas, quando você lembra, né? Você não tá lembrando ali uma coisa, né, genérica, né, de um mapa, que tem uma árvore. Não, bem específico ali. Então eu acho que fica bem mais interessante nesse sentido, né? Porque eu acho que o mundo aberto é realmente assim difícil você criar um mapa que seja 100% interessante o tempo todo, né? É muito difícil, mas com um mapa contido ali, dá pra você fazer essas coisas. E quando você, né? Porque basicamente você consegue pensar como se fossem levels conectados, né? O mapa do Dark Souls 1, de certa forma, você joga um level ali, ele é conectado, mas às vezes a conexão, né? Você tem uma conexão no final, mas você tem conexões no meio, né? Dos levels. Então, assim, é uma maneira muito inteligente de você aumentar e você criar, assim, você aumenta o tamanho do mundo sem realmente aumentar o tamanho do mundo, né? Parece muito maior do que é. E tem isso, né? Tipo, apesar de ser um mundo fechado e por ser um mundo fechado tem a vantagem de ter o level assim direitinho, bem planejado, né? E não genérico. Ele tem direções iniciais que você pode tomar que são diferentes, né? Então assim, é fechado, mas você tem opções. Então isso faz o fator de rejogar sabendo ser mais interessante, né? Porque aí você já consegue ter uma jogatina diferente da primeira vez que você jogou. Exatamente. E assim, dependendo da build que você quer fazer também, isso muda. Você faz trajetórias diferentes por causa da build. Isso é, assim, fantástico, né? Mas vamos continuar, porque senão a gente vai ficar aqui falando de Dark Souls Vai ficar outros 40 mais minutos. Uma vez 40 minutos. Se vocês, né, quiserem ver o que a gente falou já de Dark Souls e dos jogos da From, vejam principalmente o episódio meio do Luiz, né? É o episódio 3. O 2 e o 3 o do 2 Luiz e o meu, né? Isso. Porque eu falo de alguns jogos, ele fala de outros, né? Eu não coloquei o Dark Souls no meu top 10, né? Ele colocou, e a gente conversou muito de Dark Souls. Dark Souls específico tá no episódio dele, né? Tá, o Luiz, você quer trazer algum jogo? Não. Posso trazer outro então? Pode trazer. Esse aqui vai entrar de um jeito um pouquinho diferente, mas eu vou explicar por quê. O outro jogo que eu pensei nisso é o The Last of Us Part 2. Mas por quê? Ele foi, inclusive, ele tá lá no top 10 também no primeiro episódio.
ele foi um jogo que o fato de jogá-lo a primeira vez foi muito impactante por muitos pontos assim da história. Porque quando começa, você não sabe, eu não sabia, né, o que esperar ali e tudo, não tinha tido spoiler nenhum, eu joguei ele no lançamento, assim. E aí tinha alguns pontos da história que foram sendo assim que muito marcantes, assim, que o primeiro era a primeira vez que você joga com a Abby, não aparece nem nome, nem nada, e não tem nenhuma explicação. Você, tipo, você tá lá jogando com a Ellie, e aí a história tem um corte, e aí de repente você tá jogando com essa pessoa, e você fica tipo, quem é essa? E o jogo não te fala. Você vai fazendo algumas coisas e ele fica tipo, beleza, mas quem é essa? E não aparece, assim, depois de uns minutos que alguém fala o nome dela, mesmo sabendo o nome dela, você continua do mesmo jeito, tipo assim, beleza, mas quem é Abby? E tem a situação que, tipo assim, você vai jogando com ela, e aí você encontra com eu sei que é spoiler, mas, tipo, eu joguei de 5 anos atrás, então, se você não jogou ainda, não quer spoiler, Eu pula não aí uns... entendi você mandando a galera pular os minutos por causa do GTA 4, que é de 2008, e aí socando spoiler do The Do The Last Last of of Us, Us de 2020. e que inclusive tem a Um série, monte né, de que gente, tá rolando é... agora. Eu ainda Ó, fiquei me perguntando pra qual minuto. Eu quase fiquei de perguntar pra qual minuto eu pulo pra não ter spoiler do GTA 4. não, mas ó, eu vou soltar então, é bom explicar isso. Então. Eu vou soltar um montão de spoiler. E aí, se você tá assistindo a série, que beleza, a segunda temporada tem muita coisa diferente do jogo, que inclusive eu não gostei, mas pula aí uns 5 minutos pra frente. Vou colocar uma marcação na edição depois também sobre isso. Mas o que que acontece? Você encontra com o. Jogando com a Abby, você encontra com o Joel. E aí meio que você leva o Joel pro lugar que a Abby mata o Joel. E na hora que você vê que ela, tipo assim, tá fazendo aquilo e que você levou o personagem até ali, é um negócio ridiculamente impactante, assim, e que fica com uma sensação meio mista. E aí, beleza, depois você joga com a Ellie e tal, tipo, vingança, 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 e faz lá os 3 dias de Seattle com a Ellie. Quando você vai pra fazer os 3 dias de Seattle com a Abby, também é um corte muito brusco, porque você acha que o jogo vai acabar, e aí antes de te darem o final ali, que parece que já vai ser o final, de repente corta, e aí você tá jogando com a Abby. Mas aí você tá jogando com ela sabendo o que é que ela fez, e o jogo faz toda uma narrativa pra você odiá-la. Então assim, aí você vai e joga com ela os 3 dias dela, vê o que é que ela passou, vê as coisas e tudo. Dependendo de como você enxerga a história, você passa a entender o que que levou ela a querer matar o Joe e tal. Essas coisas todas. Só que aí quando você chega no mesmo ponto que era o final ali, que era o clímax, que parou quando você estava a primeira vez, o jogo coloca você numa boss fight contra a Ellie. E eu lembro que isso pra mim na época foi tipo assim, gente, que eu não sabia descrever o que eu tava sentindo, era um sentimento muito estranho. E aí você, tipo assim, você tem que derrotar a personagem que você jogou um pouco no primeiro jogo, jogou o segundo inteiro com ela. Eu acho que a construção assim que eles fizeram do jogo, a forma que eles foram colocando as coisas e que você foi descobrindo as coisas foi muito bem feito, muito bem escrito. Coisa que infelizmente eles cagaram tudo na série, né? Mas não vou entrar nesse mérito não. Mas basicamente é isso. Eu rejogaria ele sem saber de nada de novo, porque realmente foi muito impactante na época, assim, do The Last of Us Part 2. Mas eu acho que nenhum de vocês dois jogou, né? Não, não. Nem Eu, o eu, eu- jogou, nem um, nem o dois. não, eu gosto de jogos de videogame, é diferente. Sabia que ia ter isso, tava só esperando. Vamos começar com as piadinhas, porque assim, É, inclusive, eu achei que quando você falou que você, né, eu queria esquecer o The Last of Us Part 2, é só pra esquecer mesmo, pra não voltar a jogar mesmo. nossa, que sacanagem. Que é isso, que otário. Mas aí eu lembrei que você é a única pessoa que eu já vi Hum, falando que. E é a única pessoa que eu já vi que gosta mais do 2 do que do 1. É impressionante. não, Eu nunca vi. eu gosto mais da história do 1, mas o 2 como o do. Principalmente pelo fator gameplay que ele evolui bastante, ele é um jogo melhor. Mas você quer esquecer o 2 e não quer esquecer o 1. Então você gosta mais do 2, pô. Eu gosto mais da história do 1, mas o 2 ele foi uma história muito que mexeu muito mais com os impactos ali que a história ia trazendo. O 1 foi impactante e tudo, mas o 2 teve muitas reviravoltas de um jeito de narrativa que eu não tinha visto antes.
O 1 era mais linear, assim, nesse quesito. Acho que tudo dessa conversa, né? Vocês estão ouvindo a gente, não reparem, eu e o Luiz juntamos pra atacar o Thales na hora do The Last, tá? Mas Toda eu acho que vez. Toda vez. É tradição. é tradição, é tradição. Agora, eu acho que disso tudo vale a pena destacar então, se a série tá ruim, a incapacidade das empresas hoje de pegar um jogo que já é um filminho pronto e transformar em uma série. É inacreditável, já tá pronto. A Já série tá já tá Pois pronto. pronta. é, pois é. Tipo de escolha, assim, que eles fazem de mudanças, que eu não vou falar aqui, mas que, tipo, cara, você fica pensando pra quê? Parece que o cara olha ali, tipo assim, os fãs disso aqui acham isso aqui uma obra de arte, essa história. Vamos mudar isso aqui? É, mas Trocar tal coisa? uma coisa é que o Pra Neil quê? Druckmann tá envolvido também, né? Ele é. Então, aí que entra o negócio. A primeira temporada foi sensacional. Ele é criador do negócio. Só que a segunda temporada, e isso eles falaram recentemente, né? E ele mesmo, inclusive, falou que ele deu, tipo assim, deu a chave da cidade pro Craig Mazin, porque ele precisava se afastar para poder trabalhar no Intergalactic e num outro jogo que a gente ainda não sabe qual, mas que eles estão fazendo. E aí, o Craig Mazin trocou um monte de coisa. Assim, só pra deixar explicado, até porque se a gente for entrar nesse assunto, a gente sai do foco do tema aqui de hoje. Mas é que uma coisa que me irritou bastante, assim, é em relação a ele. Porque assim, beleza, igual eu já falei que o Joel morre. É óbvio que ele morreu na série também. Porque é o que precisa pra fazer a história andar. Eles pegam a Ellie do jogo, nesse momento, e tornam a Ellie protagonista. Na série, tipo assim, a Ellie é super inteligente, bem treinada e tal, faz as coisas todas, beleza. Na série, todo mundo, no roteiro, eles colocam no roteiro formas de chamar a Ellie de burra. Tipo assim, você não sabe fazer nada, você é burra, e isso e aquilo. E tipo, eles ficam constantemente levando isso. E não tem nada disso no jogo. E pior, a Ellie da primeira temporada tem uma construção que é totalmente oposta a essa. Então parece que, tipo assim, o cara não leu nem a personagem que ele escreveu na primeira temporada. Mas não é só pra eles. Pra ela se provar a esperta, não, depois? Não, não, Só pra porque não calar a tem. boca? Não tem essa virada de chave, não. É realmente, tipo assim, parece que o cara só, tipo, nem jogou o jogo e nem reassistiu o que ele escreveu na primeira temporada sobre ela. Ele tirou, tipo assim, totalmente ela. Enfim, trocas e mudanças, assim, que, sinceramente, cara, não tem explicação e ficou uma bosta. Gosto do negócio, mas eu só continuei assistindo por causa do nome que tá em cima da série, porque foi muita mudança realmente incômoda. Mas, enfim, deixa esse assunto pra lá. Não, Vocês vamos bater têm. mais nele, velho. É, Não, não, vamos, não, Vamos não. vamos. bater mais no Fala The assim, Last of não Us. vale a pena, não assiste, não joga, não Não, mexe com não, essas as coisas. pessoas podem ter a opinião delas, deixa elas assistirem e opinar, tá tudo certo. É, não, a gente tem que fazer Preferimos. nosso papel de gente decente, É isso aí, entendeu? controle de qualidade, né? Sacanagem. Certas coisas a gente não pode deixar passar, né? Tá. Mas então, vocês têm mais algum jogo que vocês apagariam da mente pra jogar de novo como se fosse a primeira vez? Olha, por história, Pode ser por qualquer coisa, viu? Pode ser gameplay, por história. por história, eu reapagaria Final Fantasy XVI, só porque agora já tem as Putz, DLCs e aí eu ia combar tudo, sabe? sim. Porque eu tô com preguiça de voltar porque, né? Não, mas ele realmente é sensacional. Muito impactante. Eu acho que eu voltaria só por causa disso, só porque eu não joguei as DLCs e agora eu tô com preguiça. E se eu não soubesse a história, eu ia jogar tudo de uma vez, entendeu? Sim, sim. Mas é só, não é porque assim, sei lá. É um que eu sinto pena de estar com preguiça de jogar, entendeu? É só por causa disso. Não é nem assim, foi um jogo que eu curti muito. Mas hoje eu nem sei se eu botaria no top 10. Eu acho que eu botaria ainda no top 10. Eu acho que eu manteria ele lá. A gente tem que Ele tem que ser refazer o top top 3, 10, cara. viu? Tem, Considerar o tem. resto do ano. Pois é, eu acho que ele talvez desceria para um top 5, alguma coisa assim. Mas não vamos entrar Sim. nesse assunto não, que isso pode ser outro episódio. Inclusive eu já vou deixar isso anotado lá. Mas vai lá. Não tem mais não, só isso. Eu Ah, tá. tentei pensar aqui, mas é porque assim, eu já, de maneira geral, eu não jogo muitos jogos focados em história, né? E aí tipo assim, inclusive eu olhei, né, eu olhei a lista de jogos de PlayStation que eu joguei, né, porque eu tenho muitos aqui, e não tem um jogo que eu jogaria de novo por causa da história, assim, eu não sei se
E pra mim, também não tem um jogo que eu gostaria de jogar de novo pelo gameplay, porque não tem... Assim, não tem um jogo que eu dominei tanto que ele ficou sem graça, entende? Eu acho que muitas coisas eu joguei, eu fiquei bem melhor e tal, mas não acho que afetou muito. E é isso, dos jogos que são focados em história, eu acho que eu não me apeguei num nível de que eu me incomodaria, entendeu? De já saber dos spoilers, então eu não consigo pensar em nenhum um jogo que eu apagaria. Nem o Ace Combat novo lá que você jogou? Não apagaria. Eu gosto da história igualmente, o gameplay também, assim, é que é isso, eu não... Nem o Persona. Não, nem o de reaprender, né, essa questão do gameplay também não me atrai muito, entendeu? De eu esquecer tudo e reaprender tudo. Essa é a pior Aham, parte, velho, é de verdade. rejogar um jogo. Pô, eu fico É puto que eu vou verdade. jogar, por exemplo, o Sekiro, que eu voltei a jogar, e aí eu perdi o timing todo dos parry, e aí tem que aprender de novo. Nossa, você ficou tempo parado do Foda demais. Sekiro? Fiquei mais de um mês. Nossa, deve ter voltado já na parte difícil ainda. Pois é. Então, assim, eu não tenho essa coisa, nem o Persona. Eu acho que, tipo, porque é isso, o Persona teve os altos e baixos. Apesar de eu ter gostado demais, teve muitos momentos que eu tava ali, nossa senhora, vamos lá. E Não, e pensando nisso, desculpa te interromper, não, mas vai lá. pensando nisso, eu acho que eu não rejogaria ou esqueceria nenhum JRPG. É muito guia no início pra você passar por aquilo tudo de novo. Pois é, você pensa, pra você reaprender aquilo tudo e assim, não acho que vale a pena. E é aquela coisa, você pensa, qualquer JRPG, qualquer jogo que é mais complexo, a segunda vez que você joga, você sabe a história, mas você já domina o gameplay, então você consegue fazer coisas mais legais e criar desafios pra você, então tem valor, né? Isso também. Não, é verdade, é verdade. Eu, no fim das contas, eu não esqueceria. Eu concordo com você. No fim das contas, eu não gostaria de esquecer, né? Eu entendo a ideia de, tipo assim, o impacto da primeira play em alguns jogos eram, assim... É. são tão fortes que você nunca esquece aquilo, né? Uhum. É porque é um sentimento que você não vai sentir de novo, né? Você Não, sabe com que não tem certeza. como sentir de novo. Isso é interessante de marcar dessa forma. Com certeza, Tá, não. Com esse combate foi isso. É a primeira vez que você decola com o avião e que a música tá tocando e tal. Dark Souls, quando você sai assim, chega em Firelink Shrine, você olha, volta e você vê lá em cima, alto pra caralho, você olha pra baixo, tem um buraco, aí você fala, que é isso, gente? É outra coisa, mas sei lá, eu troco esse sentimento por saber já, entendeu? Pelas outras coisas que eu ganho, né? As outras coisas que eu posso aproveitar e explorar, né, nos jogos. sim. E olha, você levou um negócio interessante, que você falou de, assim, de momentos. E se a gente separar por momentos, eu pensei num negócio aqui de um jogo que eu não fiz nem, sei lá, 20% dele. Que teve um momento específico, assim, que me marcou muito, que foi o Death Stranding. Eu já tentei, né, e terminar o Death Stranding, mesmo achando o conceito interessante e tudo. Às vezes que eu tentei jogar, eu parei ali na faixa das 10, 14 horas. Mas eu lembro do impacto que eu tive no inicinho do jogo, depois que tem a primeira parte ali mostrando como que faz as coisas, e aí tem uma cutscene, e aí você tem que andar até o lugar que vai fazer, né, a história andar. Nesse ponto, nessa andada, começa a tocar a música tema do jogo, assim. Não é tema do jogo, mas a música principal da trilha sonora do jogo, né? Enquanto você tá andando, esse campo aberto. Assim. Eu lembro dessa música, chama Low Roar, o nome do artista. E, olha pra você ver, nem é um jogo que eu terminei. Eu dropei o jogo duas vezes, talvez três, eu acho. Mas que esse momento específico me marcou. Só pelo contexto ali de como que tava a direção de arte com a música no fundo, sabe? Tem uns negócios interessantes, assim, parando pra pensar desse jeito. Mas, enfim, eu vou trazer então um último jogo, pode ser? E aí a gente dá uma verificada nas cartinhas. Pode ser? Pode ser. Tem cartinha, a gente ficou tanto tempo parado.
Por isso mesmo, tem cartinhas antigas lá. A gente não tem nenhuma nova não, mas tem as antigas que, na verdade, quando eu gravei o episódio 50, eu li, se não me engano, uma ou duas cartas, mas aí uma dessas cartas tinha uma pergunta que era destinada para nós três, e aí eu deixei um lembretezinho de quando a gente gravasse junto de novo, de fazer a pergunta para vocês, porque eu respondi lá e no episódio eu falei, né, que quando a gente fizesse eu ia perguntar isso para vocês também. E tem outras, deixa eu ver aqui, três cartas. Nossa, eu E sou que, vagabundo, eu nem vi esse episódio, viu? Uhum. cara, mas tá tudo bem. Tá bom, tá bom, tá bom. Peraí, rapidinho que eu tinha um probleminha. E não, mentira. Ele saiu em 2005, eu joguei ele a primeira vez em 2006. Eu não entendia nada, né, do que eu tava jogando ali. Então tudo que eu ia fazendo era uma descoberta, assim. E tem muitos pontos positivos por exemplo, a primeira vez que eu vi o Colosso, a primeira vez que eu consegui descobrir, por exemplo, sobre a questão de você levantar a espada na luz para direcionar como se fosse uma bússola. Assim, essas descobertas inicialmente eram bem impactantes, assim, e era um tipo de jogo que eu não tinha visto nada próximo dessa proposta, né? Que é um jogo bem solitário, mas que ao mesmo tempo, eu não sei se isso vai ficar nítido assim de explicação, mas o mundo é muito vivo mesmo não tendo nada e ninguém, assim. E é difícil explicar, assim, mas o contexto todo, assim, da trilha sonora quando você encontra o osso e de quando você tá tentando descobrir como que derrota. As primeiras vezes, a primeira vez, né, com o primeiro Colosso mais especificamente, foi muito impactante, assim. É um jogo que eu tenho muito carinho. Eu acho que marcou principalmente que pô, são 19 anos que eu joguei da primeira vez e eu ainda lembro da sensação de como foi, né, na primeira vez. Assim. Interessante nesse contexto. Pergunta. Ótimo, tá tudo É ótimo. Tomei um nóis. cafezinho. Então vamos lá. Vamos pra parte das cartinhas, então. Eu vou começar com essa carta que veio do episódio anterior, mas que tinha uma pergunta para vocês. Eu vou trazer a pergunta, beleza? Tá. Ó, foi do nosso ouvinte mais participativo, né? Que é o que sempre comenta nos episódios, que é o Luiz Piraquara. Ele mandou assim no episódio 49. Olá, amigos. Boa noite, tarde. Mais um ótimo episódio. Ele estava falando do episódio 49. Eu queria fazer uma pergunta aos senhores. Tem algum jogo que vocês estão muito ansiosos para jogar, mas que ainda não foi lançado? Sem contar o GTA 6. E aí eu vou deixar, porque eu falei com ele que vocês iam responder também, porque eu respondi no episódio 50. É a vez de vocês agora darem essa resposta que foi direcionada a pergunta para todos nós. Anunciado não. Assim, eu vivo com uma promessa de que talvez no futuro saia um remake do Pokémon Gold e Silver. E esse eu jogaria de novo. Ele tá no meu top 3? Tá no top 1? Eu não lembro. Né? E eu coloquei ele junto com o Red Blue, né? Porque você zera o Gold Silver e você vai pro mapa do Red Blue e zera ele também, né? Então, tipo, essa coisa foi inédita na época. Ele foi um dos jogos meus favoritos. Uma boa parte é nostalgia, uma boa parte é porque, assim, tá reunidos os Pokémons que eu mais gostava, né? No Gold Silver. Como já houve remake, né, do Fire Red Leaf Green, né, pro Game Boy Advance, e depois veio Pokémon Let's Go Pikachu Eve, que é o segundo remake da primeira geração. Eu acho que tá na hora do segundo remake da segunda geração, né? Tem algo anunciado? Não tem nada anunciado, mas o que está constantemente na minha cabeça é isso. Boa. E você, Luiz? Pensando. Tá, não tem nenhum grande jogo que eu esteja assim super na expectativa, não. Mas dos jogos que eu tô olhando aqui, né, na Steam você consegue colocar, né, os jogos que ainda estão pra sair, né, na lista. Dos jogos aqui, tem um que eu acho que pode ser o mais interessante. Acho que eu falo dele porque é um jogo brasileiro também. Eu acho que isso
é legal falar. Tem uma galera que tá fazendo um jogo que é estilo Stardew Valley, que é você gerenciar sua fazenda e tem a vida lá e tal. Só que o tema né, eu acho que vamos pelo nome, né, do jogo. O nome do jogo é Gaúcho and the Grassland. Então é basicamente um jogo baseado nos gaúchos do Rio Grande do Sul. E aí o personagem é o cara lá, né, ou uma menina. É sério mesmo? Sério, e aí ele tem coisas de mitologia brasileira, ele tem coisas assim, de culturais, e assim, super interessante o jogo. Por enquanto ele tá pra sair dia 16 de julho. E eu tô bem interessado no jogo. Eu acho que Caramba. tem muito potencial pra ser um Cara, isso foi a parada mais aleatória que você grande falou pra jogo mim em muito brasileiro. tempo. Eu só penso que eu devo ter um problema de cabeça. Por quê? Você fala disso, a primeira coisa que eu penso, será que vai ser possível ter na rotina? Você, sei lá, acordou, tomou um canecão de cerveja. E aí, você levantou e tomou outro. Acho que sim. Acho que deve dar pra fazer essas coisas sim. Então, pelo menos Caramba, o marrom deve ter porque, né? Eu vou mandar pra você, mas é Gaúcho and the Grassland, tá na Steam. Caramba, que legal, E é velho. isso, É, é o simulador de fazenda, de vida, né? Só que Rio Grande do Sul. Então, assim. mano, que E Muito aí. bom, velho, muito é, bom. Tem uma das fotos aqui, eu vou mandar lá no grupo pra vocês. E aí vocês, né, pra vocês terem a reação, acho que vai ser mais interessante. Que eu acho que, né, que é um dos prints dos jogos, eu acho que isso aqui pode render alguma coisa. Por exemplo, você vai poder fazer coisas desse tipo aqui, ó, aparentemente, né? mano, que Olha que rolê, olha o estilo, velho. Caralho, velho. Muito doido, velho, muito Explica pra doido, velho. galera aí, sim. porque Faz a descrição aí, Pedro. Você é Não, melhor não, que eu eu. não sou muito bom em descrição, não. Eu sei que tem um gaúcho com um bigodão respeitoso, E sim, tá? O gráfico tá chapéu. nesse nível, dá pra ver que É, tem um bigodão. O chapéu de gaúcho, a bandeirinha ali no braço direito, padrão. Mas ele tá tacando fogo na floresta, mano. Ele tá rolando com um tochão. é. E tá tudo pegando fogo, aí é mano. que tá, não é isso. Não, que é Não, isso? você não reparou no que ele tá montado, não? O cara tá montado na mula sem cabeça, velho. Caralho, é mesmo, mano. Nossa, não reparei, velho. Abri no celular, velho. É a mula sem cabeça. Eu achei que ele tava com a mão com a tocha, assim, aí tava com fogo ali do lado, entendeu? Não, é isso. Uma Nossa, das mano. montarias é a mula sem Tá vendo? cabeça, velho. Você Legal falou que minha demais. descrição é boa, minha descrição é uma bosta. Mas Pois tudo é. bem. Tá vendo? Justo. Cadê o óculos? Nossa, mano. Mas ele tá atacando fogo no tudo. Tá atacando fogo em tudo, né? Mas eu acho que esse fogo aí não deve espalhar, não, né? Porque Será? senão Nossa, mas botar, muito bom. botar Ô, fogo na mano, muito floresta. foda, velho. Gostei, gostei. Eu nunca imaginei um negócio desse, velho. Acho que Eu tem também bastante não. potencial. Eu tô na espera. Depois você assistam o trailer, porque o trailer é muito engraçado. Porque, né? Eu Ele acabei tem de ver aqui. falas. Não do nada Ah. o cara bate. É assim, hilário. Vocês vão ficar rindo o trailer inteiro. Caramba, Meu mano. Deus, velho, que isso? E Isso assim, foi a melhor coisa que você falou em muito tempo, velho. Eu tô chocado. uma das coisas mais criativas que eu vi. E assim, ao mesmo tempo, assim, claramente Caramba, inspirado, né? O que é o Harvest Moon, Stardew Valley, né? Que é Uhum. o joguinho de fazenda, mas com uma pegada assim totalmente diferente. Eu achei Caramba, muito potencial. Mano. Por enquanto você só acha ele na Steam, eu acho. Mano, vai dar pra tomar uma cervejinha. Com certeza. Não tem condição. Caramba, mano. Então, eu vou para as outras 3 cartinhas que tem aqui, senão eu vou ficar rindo disso até o final do episódio. Porque ao mesmo Só tempo pra- que isso foi interessantíssimo, eu tô tipo, mano, tipo assim, eu não esperava. Só pra saber, tá? Seu jogo foi o Ghost of Yotei, né? O meu jogo. É. Você tá esperando? Ai, calma que eu preciso lembrar qual que eu. Acho que eu falei do. Eu acho que foi o Ghost of Yotei. Eu realmente não lembro. Só pra saber que se foi como esperado ou se você tem alguma novidade também. Mas eu tô na dúvida se eu falei do Ghost of Yotei ou se foi do Doom The Dark Ages, que inclusive acabou de sair, né? Mas na época ele tava algumas semanas antes. Na época demorava um tempão, né, ainda, né? Agora já até saiu.
Caramba. Mas ó, são, deixa eu ver, 3 cartas aqui. Uhum. E aí o pessoal mandou daquele mesmo tipo que eu tinha pedido, né? De mandar nome e de onde é, que aí fica mais interessante também da gente saber. A primeira carta é do Diego, ele tem 29 anos e é de São Paulo. E agora eu tô aqui refletindo porque eu tenho ciente que é Diego e é de São Paulo. E que tá nessa faixa de idade. Vou ler aqui pra ver. Abre aspas. Fala galera do Não Concordo Podcast. Eu quero começar dizendo que vocês me fazem companhia toda vez que tem episódio e eu tô no meio do trânsito caótico de São Paulo. Mano, nós somos uma péssima companhia. É tipo isso. Fico feliz que você aproveitou o pouco tempo que tinha. Você teve muitas oportunidades de ouvir os episódios anteriores. Mas pode ser isso, né? Pode ser que tipo, ele ouviu um e depois foi escutando os outros. A gente dá a Pode ser oportunidade da galera acompanhar, né, o processo e tal, do ver o podcast todo. Sim. Tem o reprise, né? A gente sempre ué. remete o pessoal aos episódios 1, 2, 3, que tá o top 10, né? É isso que a gente tá fazendo, verdade. tudo planejado. Continuando. Eu comecei a jogar videogame lá em 1999, quando meu pai me deu um PlayStation 1 usado, com um clássico CD de 1000 jogos. Putz, eu lembro desse CD, velho. Era tipo como se fosse um emulador dos videogames anteriores, tipo Super Nintendo e tal. Legal. Lembro até hoje de passar horas quebrando a cabeça no Pepsi Man. Caramba, Pepsi Man, velho. O cara desenterrou. E me perdendo nos mapas de Crash Bandicoot. Crash era bem legal. Bem legal, eu joguei muito no Play 1. O que eu mais curto no podcast de vocês é justamente essa pegada descontraída, mas sem deixar de discutir as coisas que vocês acham sérias da indústria. E claro, vocês têm aparentemente muitas tretas, nem sempre concordando. Ele pôs entre parênteses. E eu acho que essa é a ideia, né? Realmente, sim, essa é a ideia. Não é uma ideia, isso é só natural mesmo. É verdade, é verdade. Somos uns babacas, esse que é o rolê do negócio. Aqui a gente só tenta evitar um pouco mais falar assim, com menos de palavrão, entendeu? A gente costuma xingar um ao outro também. Realmente, é verdade. E aí, só reforçando, né, pra quem tá ouvindo, por exemplo, a primeira vez, nós 3 somos amigos da época de escola. Então, assim, essa naturalidade também vem daí. A gente se conhece há mais de 15 anos, né? Tá nessa faixa aí, mais ou menos. Mas eu acho que é mais de 15, por aí. Deixa eu ver onde que tava aqui. E acho que essa é a ideia, né? Mas me divirto demais ouvindo as discussões, principalmente quando vocês falam de jogos antigos e fazem listas polêmicas. Tá, então ele realmente ouviu os 3 primeiros episódios, né? Que é trazido como lista polêmica. Valeu por manterem esse espaço divertido e honesto para quem gosta de videogame. Obrigado, Diego. Vocês querem falar alguma coisa? Agradecer também, porque assim, a gente sabe que a gente não faz coisas que vão atrair pessoas, assim, tipo, a gente não hypa coisa que a gente não acha que deve ser hypada, a gente não entra no esquema da indústria aí, sabe? A gente fala o que a gente pensa só, e é sempre bom saber que tem gente que gosta disso, né? Pode, muito provavelmente, não concordar com várias das nossas opiniões, mas a gente não se retrai de falar elas, né? Sim, verdade. É isso, e no momento nenhum a gente finge ser, né, expert no assunto, né? Então é isso, nós somos só 3 pessoas que jogam videogame conversando sobre videogames. É basicamente com gostos isso. muito diferentes, né? Isso é Exatamente. um negócio interessante. Né? Mas é isso, obrigadão por escutar, gente. Ó, vamos lá pra... Eu vou falar carta 2, mas é porque a primeira era do Luiz já do episódio anterior, né? Essa semana a gente não teve... Pra esse episódio de hoje não teve carta do Luiz, não. A segunda é a Beatriz, ela tem 24 anos, ela é de Salvador. É a segunda vez que ela envia carta, na verdade. Naquele primeiro episódio que a gente leu as cartinhas, o episódio 49, assim, né, com todos nós juntos aqui, ela tinha mandado uma também. Oi, pessoal do Não Concordo Podcast. Estou enviando outra carta para vocês. Eu sou ouvinte de vocês há quase um ano e simplesmente adoro como vocês equilibram o humor, a informação e aquele climão de mesa de bar entre amigos. Eu comecei a jogar videogame bem cedo, por volta dos 7 anos, quando ganhei um Nintendo DS de presente de aniversário.
Ó, Nintendo DS é mais pro lado do Pedro, né? Não, a gente conversou sobre ela, agora que eu lembrei. É, Ela teve uma trajetória parecida, né, com a do Pedro. Foi É, esse é. o rolê dela que eu lembro. Que ela é ficou verdade. no mundo Ela até Nintendo. colocou aqui, ó, me apaixonei por jogos como Pokémon Diamond, Mario Kart e hoje ela ama o Animal Crossing. E que ela falou que são os queridinhos dela. Aí o Animal Crossing foi o que eu falei pra gente depois fazer um grupo, né? No Switch 2, só que aí já Já era. O era. Switch 2 morreu. É verdade. Mas, Verdade. ó, já pergunto o que que achou, né? Se jogou o Diamond, né? O Brilliant Diamond, o que que você achou do jogo e tal. Porque eu não joguei o original, né? Talvez você tenha um parâmetro pra dizer pra gente, né? Eu gostei, mas é porque tá mais no padrão dos originais que eu havia jogado, né? Como remake, eu não sei se é algo, assim, muito bom e tal. Gostaria de saber a opinião de alguém que, né, jogou o original, né? Como você teve o DS, né? Se eu não me engano, o Diamond é do DS, né? Agora também a idade Não bateu. vou saber te falar, mas. Enfim, né? Fala pra Mas gente manda aí pra isso. gente, Manda pra gente, Bia. Tá ouvindo aí, já joga essa resposta e já manda a terceira carta também. Tem mais um parágrafo aqui na carta dela, que inclusive, só pra ficar explicadinho pra quem tá ouvindo, sempre que eu abro lá no Twitter, eu coloco lá, né, pra mandar pro nosso e-mail as cartas, ou na DM, né, e eu sempre falo pra colocar o nome, né, a idade, de onde tá falando, contar um pouco da própria história com os videogames, mas também o que mais gosta no podcast, desde quando ouve e tudo, só pra ficar mais interessante também pra gente ter conhecer um pouquinho mais, né, de quem tá mandando pra nós as cartas. Eu acho que isso aproxima a gente. Mas ó, o parágrafo final é: o que mais gosto no podcast é quando vocês fazem os debates que fogem do óbvio, tipo quando rolou o papo sobre o hype atrapalhar algumas experiências dos jogos. Me fez refletir muito. Sem contar que as piadas internas de vocês que eu nunca entendo já fazem parte do meu dia a dia. Continue assim porque vocês são incríveis. A parte das piadas que não entende. A gente faz isso sem perceber, então, porque eu não tô conseguindo lembrar de Oh, uma aqui, deve mas acho que a gente ser. faz, né? É, A gente deve fazer sem perceber. É. Nossa, agora ficou difícil, né? Bom, existe um. É, a gente podia depois pensar, assim, no que a gente faz, assim, de padrão, né? Talvez tentar explicar. É, Ó, uma coisa que vocês já devem ter percebido é que eu e o Luiz nos juntamos contra o Thales quando é pra falar de jogo, filminho ou mainstream. sempre. Então, assim, isso é algo que acontece, é uma certa perseguição contra o gosto dele por Spider-Man e The Last of Us. é só um Já controle de vem de qualidade. armadura quando tem que falar disso. É só um controle de qualidade, nada mais. Aham. Exatamente. Ó, Mas a gente, eu depois quero ver os outros, perceber o que a gente faz de, assim, piada interna. Mas, ô Beatriz, obrigado por ter mandado e já esperando a próxima carta, viu? A terceira e última carta, ela é do Ricardo, ele tem 35 anos e tá falando de Curitiba, no Paraná. Hoje não perca um episódio. Minha história com games começou nos anos 90, quando meu tio me emprestou o Super Nintendo com o Super Mario World e Street Fighter 2. Foi amor à primeira jogada e desde então eu nunca mais parei. Hoje eu sou daqueles que joga um pouquinho de tudo, desde os indies mais obscuros até os AAAs mais bombados. O que eu mais curto no podcast de vocês é que vocês não passam pano para a indústria, mas também não ficam só no hate. Vocês sabem reconhecer as coisas boas e criticar quando precisa, mas parece que vocês sempre estão de bom humor. As sessões que vocês leem os comentários da galera são muito legais. Eu me sinto representado e me sinto parte da comunidade. Continuem com um bom trabalho. Cara, é a primeira vez que eu. Obrigado, né, pela carta, mas é a primeira vez que eu leio alguém falando como se a gente tivesse uma comunidade. E eu não sei se a gente tem uma comunidade. Isso é um negócio realmente interessante. Porque se essa comunidade existe, eu tô começando a entender agora, tipo assim, a gente vê os números lá de ouvintes, as cidades e tudo. Eu sempre compartilho com os meninos aqui também. Só que, por exemplo, agora com essa ideia das cartas que a gente está tendo essa noção maior assim de quem está ouvindo. Não sei se para vocês é assim também. O feedback, né, É,
geral de como que tá, né? Sendo a recepção. Antes eram números, né? Numerozinhos lá que é muito difícil de interpretar, até porque a gente tá começando, então não tem dados, não tem nada pra gente analisar assim. Então esse feedback de vocês é fantástico de receber também, né? E ver que tem, né, muita gente gostando do que a gente faz é sensacional saber isso. Realmente, realmente. E olha, esse ponto que, assim, tá registrado nessa carta, mas também é que a gente recebeu tipo, a gente falar o que a gente pensa sem importar e sem passar pano e tal. É algo que a gente conversou sobre isso quando a gente ia começar, né? Porque as primeiras conversas que a gente teve sobre isso, a gente falou, tá, mas a gente não vai ser igual todo mundo, né? Tipo, a gente não vai ficar, tipo, segurando o que a gente queria falar de fato só pra fazer média ou coisa do tipo. Eu acho que isso foi algo que foi unânime, né, de nós três, de assim, não, vamos... Tem que ser igual a gente conversa no WhatsApp. É igual a carta anterior, eu acho que parece mesmo uma conversa de boteco, né? E a questão da comunidade, o feedback é algo que me deixa feliz também. É estranho pensar que, tipo, não é só um grupo pequeno, sabe? Tipo, eu ainda acho que é um grupo pequeno, né? Mas que já se sente como comunidade. Eu acho que isso é muito bom, né? Se a gente pensar no conceito de comunidade, já enquadra, né? Mas é porque eu acho que mexeu um pouquinho, porque eu nunca tinha pensado por essa ótica, né? De que já tem pessoas que, tipo assim, acompanham recorrentemente. Beleza, a gente começou a receber igual comentários praticamente todo episódio, né? Do Luiz, né? Do Luiz Piraquara. Ali ficou interessante essa situação assim de a gente poder perceber quem está ouvindo e perceber o que quem estava ouvindo estava achando, assim, que é literalmente a questão do feedback. Mas agora, desde que a gente abriu para essa ideia de carta por e-mail, carta por DM, e a gente recebe algumas, assim, eu não vou mentir para vocês, não é tipo um montão de cartas, assim, que eu tenho que ficar escolhendo. A gente recebe algumas cartas e traz para cá. Não é tipo uma quantidade exorbitante de pessoas que estão mandando, mas é muito interessante ver que tem pessoas diferentes. Igual, por exemplo, a gente recebeu 2 cartas da Beatriz, né? Eu acho que eu tava confundindo porque na outra ela escreveu Bia e nesse tava Beatriz. Deu para entender que é a mesma pessoa. E assim, é interessante porque dá uma ideia também de que é um ponto de retenção, assim, de que a pessoa gosta e sai episódio novo, essa pessoa volta e traz pra gente o que ela tá achando e tudo, né? Acho que reforça essa ideia, assim. Eu só fiquei, acho que, impactado mesmo com o uso da palavra comunidade, que eu não tinha pensado, assim, por essa ótica antes. Se for considerar que, assim, que há uma troca, né, entre a gente que tá gravando e todo mundo que tá escutando, e isso que ele falou, né, que quem tá escutando também tem uma voz e manda e a gente lê aqui e responde e tal, realmente é uma comunidade. E eu tenho que concordar, assim, de gostar bastante do momento das cartas. Eu acho que é o melhor do podcast. Pois é, e aí vale o reforço, né, que a gente, desde o início, quando a gente começou a falar sobre fazer um podcast, o motivo da gente começar a falar sobre isso é porque as nossas conversas estavam quase que diárias e sempre falando sobre videogame no geral. E assim, a gente estava sentindo que tinha profundidade o que a gente estava falando. Porque por mais que são opiniões pessoais, a gente nunca tipo, chegou ali e vamos brigar por causa disso ou daquilo. Não, a gente falava de outras coisas, discutia ali, mas sempre estava coeso, né? Eu acho que é interessante ver assim que o que a gente começou manteve a essência e que as pessoas percebem essa essência. Eu acho isso muito legal. Imagina se alguém chegasse aqui e falasse, tipo, mandasse aqui uma carta falando que a gente não. Sei lá, que a gente não. Um comentário mais oposto, assim, que vocês concordam com tudo, vocês estão passando pano pra empresa tal e não sei o quê. E é um negócio que a gente, sem precisar falar, a gente nunca se propôs a fazer. A gente sempre teve desde o início essa ideia de que nós três temos opiniões diferentes e que a gente vai colocar elas quando achar que tem que colocar, porque a gente tem essa liberdade um com o outro. Então, achei forte, assim. E
concordo também, a parte das cartinhas tem sido a minha favorita também. Toda vez que chega notificação e eu vejo que tem comentário, cartinha, eu fico felizão e vou correndo pra ler. É isso então? É isso. Eu acho que é isso. Então, muito obrigado, você ouvinte. Nos envie mais cartinhas. Por favor. Quem mandou pode mandar de novo. Quem não mandou ainda pode pensar em mandar. Eu dou essa sugestão de modelo, mas pode mandar do jeito que quiser, viu, gente? Eu sempre coloco lá, eu peço para mandar o nome, a idade e a cidade. Para pelo menos ter um direcionamento para quem quer mandar a carta e não sabe o que escrever, eu coloco, né, para contar um pouquinho de como é a sua história com videogames, como começou e o que acha do podcast. Mas assim, vocês podem mandar literalmente qualquer coisa. Se quiser fazer perguntas, né? Se quiser xingar a gente também Umas nas cartinhas, pessoas pode. já fizeram perguntas pra gente. Então, assim, é isso que vocês quiserem. Sugerir tema, alguma coisa assim. É boa, isso. O que vocês Comentar de algum desse podcast ou qualquer um dos anteriores também, não tem problema não. Sim. Então, é isso. Continue nos ouvindo. Pode mandar a cartinha para o nãoconcordopodcast@gmail.com. A gente está no Twitter como @nãoconcordopod, no Instagram como @nãoconcordopodcast. Mostra aí para seus amigos e obrigado mais uma vez. É isso aí, amigos. Uma boa semana para todos nós. Valeu. Valeu.